Olá, comunidade escolar! Sejam bem-vindos ao Fala IGK, o podcast sobre a educação em tempos de pandemia e como fazer acontecer o ensino em tempos de isolamento social. Fiquem ligados no episódio de hoje em 3, 2, 1... Bem-vindos aos alunos que nos assistem, aos pais, aos colegas. Nós estamos aqui com os nossos convidados. Primeiramente, eu sou a coordenadora Edneia da Escola Gustavo Kuhlmann. É um prazer estar fazendo esse webinário com os nossos queridos alunos dos sextos anos, que ano que vem já não estarão mais na nossa escola, e os nossos queridos professores que têm nos acompanhado já há alguns anos. Nós temos aqui o nosso aluno Armando Diego, do sexto ano B. A aluna Gabriela Mariana, do sexto ano A. A professora Maria Vitória, de Educação Física da Escola Gustavo Kuhlmann. E a professora Érica Bruno, de Língua Portuguesa da Escola Gustavo Kuhlmann. Olá, boa tarde. E a nossa professora de Ciências, Albimar Espíndola, que ano passado foi a nossa coordenadora pedagógica, que é a nossa participante especial. Ela já está aposentando, né, professora? Então, vamos fechar com chave de ouro no nosso webinário. Então, vamos lá. Eu vou deixar vocês silenciados para não haver interferência, e conforme for a vez de vocês iniciarem a fala, nós abrimos o áudio. O tema do nosso primeiro webinário da Escola Gustavo Kuhlmann é Cybercultura e Mídias Digitais, né? E nós trouxemos esse tema, que é um tema bem atual, é algo que nós estamos vivenciando bem esse ano de pandemia, né? As mídias digitais têm sido um suporte para nós nesse momento, tanto para os alunos quanto para os professores. Então, para contextualizar, para a gente poder entrar dentro do assunto, né, das mídias digitais, a gente precisa contextualizar o que é mídias digitais, o que é cybercultura. Então, primeiro, nós temos que ter o entendimento do que é cultura. Então, cultura é tudo aquilo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, as leis, os costumes e os hábitos adquiridos pelo homem, né? Então, cultura é a forma que a sociedade vive, a forma que a sociedade se comporta, os valores daquela sociedade. Então, determinada região tem um tipo de cultura, né? O Mato Grosso tem um tipo de cultura, Paraná tem outro tipo de cultura, os Estados Unidos têm um tipo de cultura, a China tem outro tipo de cultura, e nós sabemos que os costumes desses povos são diferentes do nosso, né? Então, contextualizamos cultura, nós precisamos contextualizar o que seria a cybercultura. Então, a cybercultura é o conjunto de técnicas, de práticas, de atitudes, modos de pensamentos e valores que se desenvolvem no cyberespaço. Mas o que é cyberespaço? O cyberespaço é o espaço social constituído simultaneamente pelas redes sociais, criando conexões. Então, nós temos a cultura, que é os costumes de um povo, vamos dizer assim, no momento real, né? Longe do virtual. Nós temos a cybercultura, que são costumes já de uma cultura mais digital. É aquilo que acontece fora do espaço real, mas tem tanto valor quanto o espaço real. Então, a cybercultura é as redes sociais, como que é os valores das redes sociais, o comportamento do pessoal das redes sociais, o que ela está passando, né? Como que o pessoal se comporta nas redes sociais em outros países, em outras regiões. Então, nós precisamos entender a cybercultura para a gente poder utilizá-la, né, com responsabilidade. Nós temos
também que entender que a cybercultura hoje está muito presente, né, na nossa vida, por causa das mídias digitais. Então, a gente precisa compreendê-la para saber como utilizá-la, né, de maneira benéfica. Né? Algo que nós estamos debatendo muito hoje é o fake news. O fake news são publicações que eles não são notícias falsas, né, que às vezes são para denegrir alguém, né, para causar pânico, né, em alguém. Então, isso é o que acontece dentro da cybercultura, que é a cultura digital, que acaba moldando a cultura real, que as pessoas entram em pânico, as pessoas não saem de casa, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado sobre a cultura digital, como saber utilizá-la de modo que seja benéfica, né? E o nosso objetivo aqui é como que isso entra dentro do educacional. Como que entra dentro do educacional? Porque a gente sabe que nossos alunos, eles são bem presentes na cybercultura e por causa da pandemia, né, isso chegou a se ampliar bastante e nós precisamos estar ali, enquanto professores e educadores, auxiliando-os a tirar melhor proveito dessas tecnologias. Então, para continuar, como que a cultura digital ela se insere no currículo escolar? E qual que é o papel do professor nessa inserção do currículo escolar? Então, nós sabemos que nós, professores, têm utilizado muito smartphone, os alunos têm utilizado muito smartphone, a gente tem utilizado muitas redes sociais, muitas tecnologias educacionais. Nesse momento de pandemia, temos utilizado muito a internet e nós temos utilizado ela em favor do nosso pedagógico. Ela foi uma ferramenta valiosa nesse momento para que a gente pudesse passar para os alunos um pouco do conhecimento adquirido que eles têm o direito de saber. E durante todo esse trajeto, a gente pôde ver como esses alunos se sobressaíam com essas tecnologias, como eles utilizaram realmente de maneira benéfica para o seu aprendizado. Eu queria convidar a professora Albimárcia agora. Professora Albimárcia está presente? Eu queria que ela desse a opinião dela a respeito de como que foi, nesse momento de pandemia, utilizar as ferramentas que você teve que utilizar, smartphone, teve que utilizar outros aplicativos, utilizar de áudios, de vídeos nas suas aulas. Como tem sido a sua experiência? Então, primeiramente, boa tarde a todos e todas, Armandinho, Gabriela, Érica. Que linda você está, Érica. Estão me ouvindo? Sim, estão me ouvindo? Estamos ouvindo bem. Tá. Então, para mim foi uma experiência enriquecedora, Edneia. Veja só, nos 32 anos, aposentando, no pé da aposentadoria, eu ter outras ferramentas são estimulantes. Então, assim, eu precisava muito estar na frente dos alunos, porque o Armandinho, vamos respeitar, dá um baile, qualquer um, né? Mas, assim, eu tive que reaprender a dar aula, Edneia. Aos 32 anos de idade, de profissão, eu tive que reaprender. As ferramentas pedagógicas, principalmente o smartphone, claro, ligada à internet, é uma ferramenta muito enriquecedora, estimulante, é criativa, ela instiga o aluno, faz o aluno ficar muito mais curioso, né? Então, mas tudo tem que ser usado com sabedoria, com moderações, e também, assim, ter limites. Tudo tem que ter limites. Mas é bastante enriquecedor. Quantos vídeos explicativos de aula eu consegui passar para esses alunos? Já pensou naquele quadro de giz, aquele quadro? Como que eu ia passar? Como que eu ia mostrar o sistema endócrino, o sistema nervoso, os neurotransmissores? É só pensar, só imaginar. Não, eu consegui passar para eles, conseguiram vivenciar através da internet, dessa tecnologia que veio para ficar. Veio para ficar. Quem me dera se todos os nossos alunos pudessem ter internet gratuita, né, Edneia? Quem me dera.
Sim, hoje, conversando, né, a respeito dessa questão, e perguntaram por que é tão difícil que o Brasil esteja uma qualidade de ensino à distância igual aos países desenvolvidos. E a questão principal, realmente, é o que a professora Albimárcia falou, é a internet. Que às vezes nós temos um computador muito bom, um notebook, nós temos um tablet, um celular, mas a nossa internet não é compatível para rodar um aplicativo, para rodar algum programa, para mim passar um vídeo, para mim fazer uma aula com qualidade. Tem dia que a internet está boa, tem dia que a internet está oscilando. Então, ela tem sido, realmente, a internet tem sido um empecilho muito grande para nós, nesse momento de aulas online, mas realmente veio para ficar. Nós, enquanto professores, temos que já pensar nos nossos planejamentos e inserir já no currículo a utilização dessas tecnologias, porque realmente, se a gente for pensar naquela pirâmide, né, a gente aprende ouvindo, falando, escrevendo, interagindo, e a tecnologia ajuda a gente poder ter todos esses aprendizados. Então, vamos continuar. Professora Maria Vitória, eu acho que teve um probleminha na internet, né? Como que a gente acabou de falar, a professora, ela mora na área rural do município de Cuiabá, então lá ela dá as suas aulas de lá, e ela às vezes tem muita dificuldade, principalmente quando chove. Então, essa, como nós acabamos de falar, é uma realidade muito forte para nós, que é a questão da internet, né? Então, vamos aguardá-la, se ela retornar, ela dá sua contribuição, como que a gente já... Mesmo ela não estando presente, a gente já viu a dificuldade dela, né? Que ela mora lá e, às vezes, a internet não é favorável para que ela possa dar continuidade a um trabalho com qualidade. Só mais uma contribuição, Edmeia. Eu arrumei o notebook, né, para entrar nele, não consegui, tá atualizando o WhatsApp, né? Então, eu tive que usar o meu celular. Então, ainda bem que eu tenho uma internet em casa. Eu tenho 2 aparelhos, mas tipo assim, não é todos os dias que eles são viáveis. Exatamente isso. Então, tem dias que a internet é boa, tem dia que não é. Eu não consegui entrar pelo notebook. Estou entrando pelo celular aqui fora de casa. E olha que eu moro em Várzea Grande, bem no final, né? Mas é ainda uma cidade com acesso, né? Nós estamos com bastante dificuldade na internet. Temos todos os meios, a aparelhagem, mas a internet ainda deixa a desejar. Mas, continuando, né? Obrigada, professora Albimárcia, pela contribuição. Continuando o nosso webinário, nosso bate-papo, né? Um bate-papo sobre as dificuldades, sobre os pontos fortes, os pontos fracos, né? Respeito dos usos das mídias digitais. A professora Maria Vitória conseguiu retornar. Boa tarde, professora. Tá cortando o tempo todo, tá bem ruim. Sim, estávamos falando Muito agora que nós temos a maior dificuldade é a internet, né? Nesse período. E já que você conseguiu chegar a tempo, você pode dar sua contribuição. Qual foi, assim, como tem sido essa experiência de usar as tecnologias nas suas aulas? Você é professora de educação física, precisa fazer toda a questão da prática, né? Precisa estar aquele contato com o aluno. E agora, nesse momento de pandemia, como tem sido para você dar as suas aulas de educação física? Qual que tem sido o seu desafio? Olha, fala que é desafio, né? Considerando que se a gente não tivesse nenhum problema com a internet, com o aparelho das crianças, né? Porque assim, sempre eles vêm dizendo: minha internet não tá boa, eu não posso entrar no Teams porque tá ruim. Hoje não vou poder, e não sei o quê. Se não fosse tudo isso, quer dizer, nós temos tudo isso, toda essa problemática, né? Embora seja, né, aí como diz a quinta competência, né, que é estabelecida pela BNCC, né, que nós já teríamos que ter isso bem resolvido na educação e não temos, né? E se fosse tudo bem resolvido assim, para a educação física o desafio é maior. Por quê? Porque os conteúdos da educação física, em geral, eles são atividades coletivas.
E agora, como trabalhar o coletivo à distância? Né? Nós passamos, a educação passa uma vida inteira, né? Anos e anos de pesquisa, de estudo para estabelecer a socialização e trazer tudo isso dentro da... E, de repente, tudo isso fica totalmente inviável, né? Então, a distância, trabalhar as habilidades individuais que acontecido. E ainda assim, com as habilidades individuais, tem sido extremamente complicado em função da tecnologia, né? Que essa dificuldade que nós temos e as políticas públicas, né, que não têm contribuído para dar esse suporte para os alunos, né, de internet boa, de bons aparelhos, e para os professores também. Nós estamos trabalhando com os nossos próprios recursos, que nem sempre são tão bons, né? E aí fica muito a desejar. Então, tem sido um desafio para a educação física, né? Que o trabalho da educação física foi sempre muito em cima do coletivo. E, de repente, a gente se vê no individual. Isso mesmo, professora. Para a educação física, realmente o desafio é maior, por causa que a gente precisa do coletivo, né? Um voleibol, um futebol, uma recreação, mas acompanhando as aulas da professora, a gente viu que, como a gente trabalhou com habilidades em focos, né, a gente conseguiu, dentro da base, trabalhar as habilidades que a base precisava. E agora, se tudo der certo e retornarmos, podemos compensar esses momentos que a gente não conseguiu oferecer todas as habilidades. Mas, continuando, agora nós vamos falar realmente da BNCC, vamos falar sobre a base, né? Que a gente já tinha comentado algumas coisas. A Base Nacional Comum Curricular é o nosso documento, que vai ser o nosso orientador das nossas práticas educacionais. E dentro da base, nós temos 10 competências gerais que nós devemos auxiliar os alunos no desenvolvimento deles, né? Então, das competências gerais, nós temos a primeira competência, que é conhecimento, a segunda competência é pensamento científico, crítico e criativo, a terceira competência é repertório cultural, a quarta competência é comunicação, a quinta competência é cultura digital, a sexta competência é trabalho e projeto de vida, a sétima competência é argumentação, a oitava competência é autoconhecimento e autocuidado, a nona competência é empatia e cooperação, e a 10ª competência é responsabilidade e cidadania. As competências que nos interessam nesse webinário, que nós vamos tratar delas, juntamente com nossos convidados, nossos participantes, é a competência a quarta competência, que é a competência da comunicação, né? E a quinta competência, que é a competência da cultura digital. Então, a cultura digital, ela trouxe novas formas de se comunicar. Na comunicação, o que mais a gente tem trabalhado antes da BNCC, geralmente a gente tinha que nós trabalharíamos comunicação, mas na área da linguagem, da língua portuguesa. Então, nesse momento, eu quero convidar a professora Érica Bruno para ela dar a sua contribuição a respeito sobre essas novas formas de comunicação. Professora Érica, como que está sendo, como que você está trabalhando essas novas formas de comunicação com os alunos, acompanhando o seu trabalho pelo WhatsApp? Eu vejo que você pede que eles façam bastante desenhos, áudios, vídeos, que eles se manifestem, que eles se comuniquem, né? A gente sente o desejo que eles se comuniquem de alguma forma. Deixa eu só ativar seu áudio. Ok, pode iniciar. Valendo. Isso. Olá, boa tarde, alunos e alunas, professores, professoras, a Maria Vitória, professora Alve, coordenadora, o Armandinho, né, e a Gabriela. É uma satisfação no momento, né,
estar aqui passando esse momento de transição, mas não deixa de ser um desafio, não é, coordenadora? Porque nada mais é que uma transição social, né? É uma mudança da sociedade, onde estamos incluindo a tecnologia, né? As mídias sociais dentro da escola. E como a coordenadora falou, né? A nossa dificuldade, uma das maiores dificuldades é a qualidade da nossa conexão. A internet não é boa, infelizmente. Ainda não atendemos a todos os alunos. Fico com meu coração bem triste quando eu não consigo alcançar e falar com todos os alunos, porque não conseguiu me acompanhar, porque não teve como, né, assistir a aula. Mas, por ser um desafio, e nós aceitamos esse desafio, essa transformação, ela tem que acontecer. Então, é a partir do professor, né? O professor, ele é o mediador, orientador. Então, o papel do professor é exatamente isso, né? Mediar, orientar. E, como eu trabalhei em algumas aulas, gosto muito da tecnologia. Nós trabalhamos o gênero carta, e esse gênero carta, ele é antigo, né? Falamos um pouquinho sobre a escrita, né? Trabalhavam com a carta há 4.000 anos atrás, 4.000 anos, né, antes de Cristo, e então isso vem evoluindo, né? Até mostrei para os alunos os envelopes que os correios utilizavam para essa transmissão de mensagens. A carta, ela fazia essa correspondência entre os parentes, os familiares, os amigos, né, de uma cidade para outra, de um país para o outro. Então, aconteceu a mudança. Como aconteceu a mudança? A carta, hoje em dia, já não se utiliza tanto, né? Hoje em dia, ela mudou para o e-mail, né? A forma tecnológica da carta, hoje em dia, é o e-mail. Então, também é um gênero textual, que infelizmente não passamos por ele ainda, mas trabalhamos também a própria escrita ou a foto-legenda, que é a própria escrita dentro, né, de um modelo já tecnológico, que são as selfies, das fotos que os alunos utilizam. E, em resumo, vimos o quê? Que a cibercultura ou a cybercultura, ela nada mais é a evolução da escrita com a leitura. Então, à medida que o aluno possui, né, um pouco da leitura, ele consegue acompanhar e escrever a sua produção. E isso é legal porque, antigamente, como no meu ensino fundamental, ensino médio, eu mais ouvia do professor, então tirava a minha conclusão daquilo que o professor falava. Hoje em dia, não, o aluno, ele busca, ele pesquisa, ele vai atrás de informação para, então, lhe dar a opinião dele, para ele ser crítico também, né? Então, isso ajudou muito. Eu espero, né, que a internet alcance boa parte dos alunos, para que essa evolução realmente aconteça para todos, que isso realmente é bom para a sociedade, é para a evolução, né, da nossa sociedade, porque nós trabalhamos com os alunos da geração Z, né, ou geração alfa, que já nasceram dentro da tecnologia, então será impossível tirar o celular ou a tecnologia de perto deles. Então, nós temos que incluir a educação dentro desse novo sistema, né? Antigamente também, os computadores, né, em torno de 1946, que foi produzido o primeiro computador, então o computador, ele era gigantesco, ele tinha o tamanho de um ginásio esportivo. Isso se transformou, né, para um celular. Hoje em dia, o computador é o meu celular. Eu consigo fazer compras, eu consigo estudar, eu consigo fazer plano de aula, eu consigo acompanhar uma receita e estudar.
né, que é a parte principal. Então, houve essa evolução e isso vai continuar. Assim, o professor precisa se atualizar, o aluno também vai se atualizando e vai aprendendo a cada dia mais com a nova tecnologia. Professora Érica, você falando a respeito de pesquisa, quando eu propus para a aluna Gabriela e o aluno Armando, né, que eles participassem do nosso webinário, o Armando, ele já falou para mim, não, já comecei a explicar, eu já comecei a pesquisar o que é cybercultura, já comecei a pesquisar o que é cultura. Então, ele sabia que ele tinha um desafio e ele foi atrás. Ele é o que a gente fala de protagonismo do aluno, né? A Gabriela, o Armando, eles foram protagonistas, eles foram atrás, estudaram, eu passei o roteiro para eles, agora vocês estudem que nós vamos fazer a apresentação. Né? Então, eles foram protagonistas, eles foram lá, eles buscaram, pesquisaram, porque na hora que eles tiverem que fazer a fala, eles saberiam, né, de que forma que eles iam fazer a apresentação. Então, assim, eu acho que nós temos problemas, sim, com a tecnologia, mas ela também, ela dá um ganho, ela dá um salto gigantesco na aprendizagem dos alunos, né? Uma autonomia para os alunos, porque o aluno vai lá, o aluno já é acostumado a ir na internet pesquisar várias coisas, né? Eles pesquisam praticamente as meninas sobre youtubers e os meninos sobre jogos, né? Então, eles já têm essa autonomia de fazer a pesquisa e agora com essa pandemia, tipo, que nos obrigou, né, a pesquisar com mais a fundo as coisas dos nossos interesses. Mas eu gostaria de compartilhar aqui um banner com vocês que fala que essa cultura digital, né, essa nova comunicação, ela ajuda o aluno a ser criativo, aberto ao novo, isso que nós estamos fazendo, a aluna Gabriela, a aluna Armando, os professores, é novo, nós nunca fizemos isso antes. Algum professor que está aqui fez isso antes, esse webinário? Ou algum aluno participou de um webinário? Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje, nesse momento, é algo novo, né? É criativo, é diferente, nós estamos ao vivo para quem quiser nos assistir, né? Mandamos a reportagem para a Secretaria de Educação, para quem mais quiser nos assistir, né? Então, o aluno ser analítico, analisar, ser crítico a respeito dos conteúdos, colaborativo, eles estão todos, vocês que eu convidei, eles estão todos colaborativos com esse aprendizado, né, que nós estamos aprendendo nesse momento, estão participativos, estão resilientes. O que é resiliência? Minha internet não está funcionando, vou lá e tento de novo. Minha internet não está funcionando, vou lá e tento de novo. Isso que é ser resiliente. Não desistir, e se as coisas estão ruins, mesmo assim tentar continuar. Então, a cultura digital, as mídias digitais, ela veio para poder desenvolver todas essas habilidades no aluno, a criatividade, abertura ao novo, analisar, criticar, colaborar, participar, né? Então, temos perdas, sim, né? Mas também ganhamos muito, muito com essas novas tecnologias. Daqui a pouquinho vai chegar a participação dos nossos alunos, da sua contribuição, mas vamos continuando, então. Então, como eu falei anteriormente, a base da educação trabalha com 10 competências gerais e 2 competências são voltadas às mídias digitais e à comunicação. A quarta competência, que diz sobre comunicação, ela fala que o aluno ele tem que ser competente em utilizar diferentes linguagens, a linguagem visual, a linguagem motora, a linguagem escrita, a linguagem visomotora, que é o Libras, né? Os alunos precisam saber sobre Libras, é uma linguagem, porque tem muitos alunos surdos, que eles necessitam estar incluídos no nosso meio, né? Conhecimento, as linguagens artísticas, temos também agora a linguagem da matemática, a matemática também é uma linguagem científica, saber partilhar as informações de maneira responsável, participar de experiências, eles estão participando agora de experiências, isso é uma experiência nova para eles. Eles vão falar sobre as suas ideias, sobre os seus sentimentos em relação a esses usos das tecnologias.
estão utilizando em diferentes contextos. Esse é um contexto diferente. O WhatsApp é uma aula em contexto diferente. O Teams é uma aula em contexto diferente, né? E produzir que tudo isso faça sentido para eles. Então, todas essas linguagens têm que fazer sentido. E a professora, eu notei muito que a professora de língua portuguesa, a professora Érica, ela trabalha muito linguagem visual, linguagem auditiva, linguagem de vídeo com os alunos, né, que eles se expressem, é bem expressiva as aulas delas, quer sempre que eles se expressem, né, e a gente viu que muitos alunos se sobressaiu. O Armando foi convidado porque ele foi um aluno que deu um salto gigantesco, um desenvolvimento gigantesco com as tecnologias, né, Armandinho, a forma como ele se posiciona nas aulas. A Gabriela também, a Gabriela tem uma oratória maravilhosa. Eu pedi para ela uma vez mandar para mim um áudio sobre que ela, além dela ter uma oratória maravilhosa, ela é desenhista, musicista e mais outras qualidades, né? E, assim, prontamente, quando eu convidei eles falaram, não, eu vou, né? Eles realmente foram protagonistas e isso é muito importante. Então, a outra competência, que é a competência 5, é a competência propriamente dita da cultura digital que nós estamos tratando hoje, que ela fala que o aluno ele tem que ter a competência em compreender, utilizar, criar tecnologias digitais de informação. É isso que nós estamos usando agora, que o YouTube é uma tecnologia digital de informação. Nós estamos passando informações, nós estamos fazendo uma comunicação de forma crítica, que é também o que diz a competência, criar tecnologias de informação, comunicação crítica, significativa, reflexiva, ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, saber se comunicar, acessar as informações, disseminar informações verdadeiras, né? Produzir conhecimentos, resolver problemas, ser protagonistas, né? Então, tudo isso que nós estamos fazendo somente com esse binário, com toda essa que a gente fez o roteiro, a gente estudou, a gente está conversando, a gente está sendo reflexivo, a gente está sendo crítico, nós estamos trabalhando nos alunos, até em nós mesmos, a competência 4 e a 5 da BNCC. Então, às vezes, eu não preciso fazer um planejamento voltado naquela competência, porque tem muitas atividades que eu faço que as competências já estão ali sendo desenvolvidas. Então, isso é muito importante. Eu também queria continuar com a contribuição da professora Érica no seguinte, essas duas competências que nós falamos. A competência 4, que é utilizar diferentes linguagens, e a competência 5, que é que os alunos ajam de forma crítica na cultura digital. Durante as suas aulas, você conseguiu trabalhar algum trabalho específico com diferentes tipos de linguagens, ou algum trabalho que os alunos pudessem refletir sobre a cultura digital, sobre a utilização das mídias? O áudio já está ativado, professora. Ok. Então, trabalhamos vários gêneros, né? Iniciando pela escrita, né, propriamente dita, então leitura e escrita. Fizeram várias leituras, conto de fadas, leram fábulas, e eu gosto da parte boa que eles fazem as produções. Então, isso faz com que o aluno se torne autônomo, né? Protagonista. Eles não só leem. Na minha época, eu mais lia, então eu construía a minha tese com base naquilo que eu ouvia do professor. Mas hoje, os alunos, eles ouvem do professor, eles têm a mediação, né, desse professor, pesquisam e, melhor de tudo, eles mesmos produzem. Eles produziram os podcasts, fazendo a gravação no final de fábulas, né, no final da narração, fizeram as produções próprias, escritas também. Alguns, mais adiante, né, fizeram vídeos contando a fábula que eles mesmos inventaram. Então, fizeram também desenhos, e isso também foi algo sendo evoluído, né, na condução da aula.
Então, à medida que eu pedia de uma forma, pedia às vezes um podcast ou um áudio, né? Eles já produziram algo mais, faziam desenhos, faziam vídeos, e não só também isso, eles produziram criações com imagens, que foi o gênero foto-legenda. Eu queria que eles mostrassem como eles estavam se sentindo nesse momento de pandemia, né? Como estava a estima deles, né? A autoestima, como é que estava. Então, boa parte deles fizeram algo já para o lado bom, dizendo que a foto, né, transmitia que estava superando esse momento de pandemia, uma foto não triste, porque eles estavam junto da família. Então, nesse momento da foto-legenda, transmitiu essa informação através da foto, da imagem e da legenda que eles fizeram. Então, nesse momento da escrita, nós fizemos a correção, né, da escrita deles, e a parte emocional também. Nós trabalhamos para construir uma autoestima, né, para saber como estava a autoestima no momento desse isolamento, né, do aluno. A parte boa também da professora Érica, né, eu fiz alguns cursos, e um desses cursos era o gamificação, que são jogos, né, na internet, e eu pude aplicar com um bingo online, onde uns 85% dos alunos tiveram a participação, gostaram, né? Foi um bingo onde eles apresentavam, cada item do bingo era um item da aula, por exemplo. O item 1, eles tinham que tirar foto da atividade que eles fizeram. O item 2, tinham que produzir a foto-legenda. O item 3, eles tinham que fazer uma produção textual, né, e gravar um áudio, um podcast, ou fazer alguma crítica. Então, isso fez com que eles cumprissem o bingo, né? Fez com que eles cumprissem as atividades daquele bimestre, que eu usei ali, se não me engano, no primeiro bimestre. E foi bem dinâmico, que através de jogos você consegue ter mais participação dos alunos. E isso é fantástico, porque você tem a participação quase em massa do aluno, porque você vê realmente a autonomia dele e o protagonismo, né, coordenadora. Essa questão que a professora Érica está falando sobre a gamificação tem sido uma pegada muito grande, né? E por quê? Porque eles notaram que quando o indivíduo está num jogo, ele fica imerso, ele fica concentrado, ele faz parte daquele mundo. Então, eles procuraram trazer a gamificação para dentro da sala de aula para que a aprendizagem ela pode ser de maneira mais que a pessoa goste mais, que o aluno goste mais de participar dessa aula, que se interesse mais a participar dessa aula. E foi bem legal, acho bem legal que a professora sempre faz as produções dela, e a gente posta no Facebook, eu estou até devendo de postar no Facebook as produções dos alunos, né? Nós temos utilizado a ferramenta do Facebook para poder divulgar para os alunos, para os pais, o trabalho dos alunos, para ver realmente que é possível produzir, apesar do período de pandemia, né? Mas, continuando, agora nós vamos, né, que nossos alunos vão dar sua contribuição a respeito de como que eles vê todo esse momento que eles estão vivenciando de pandemia, como tem sido para eles. Antes disso, eu quero dar um recadinho. Esse webinário é o início do nosso projeto da escola sobre mídias digitais, onde o principal será podcasts, né, que nós vamos fazer como se fosse uma rádio, para divulgar informações, conteúdos, mensagens, né,
que vai ser tudo produzido pelos nossos alunos. Vamos iniciar em 2020 e vamos dar continuidade em 2021. E a primeira apresentação também será com a aluna Gabriela e o aluno Armando, nosso primeiro podcast, que hoje é um webinário, mas o nosso primeiro podcast será, acredito que na terça-feira que vem. Vamos estar divulgando também para vocês poderem participar do nosso podcast. Então, vamos lá. O que será que nossos alunos têm para falar sobre a cultura digital? Vamos chamar aqui a nossa aluna Gabriela Mariana. Vamos ativar seu áudio, Gabi. Gabriela, o que é a internet? No seu entendimento, o que é a internet e como que ela é importante na vida cotidiana e no dia a dia? Primeiramente, boa tarde a todos, os professores, coordenadora, o Armando. Então, a internet, né, é um conjunto de redes de computadores interligados pelo mundo inteiro, onde as pessoas se comunicam em um mundo virtual, né? Como ela pode ser importante na vida cotidiana? Através dos serviços, informações que ela oferece, comunicação, educação, entre meio de comércio e lazer. E como que você tem utilizado a internet nesse momento que você está em casa? Você tem utilizado a internet para quê? Então, eu tenho utilizado bastante para estudos, para ver vídeos, né, de tutoriais, para pegar informações, né? E pelo que você viu na internet, que vocês estão sempre navegando, redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, o que você notou? Qual é o aspecto? Quais são os pontos fortes de toda essa divulgação na internet? Quais são os pontos fracos? O que tem de bom? O que tem de ruim? Ela nos proporciona uma praticidade, né, para levar e trazer informações. Ela te atualiza, né, para você saber o que está acontecendo, mesmo você estando perto, mesmo estando longe, sem sair de casa. Os aspectos positivos é que elas trazem meios de comunicação para a gente consegue ter uma comunicação, ver entretenimento, jogos, estudar, educação, né, agora nesse momento de pandemia. Os negativos, né, pelo que eu entendo, que é o que mais tem, são o uso excessivo das redes sociais em momentos inadequados. Tipo, exemplo, quando as pessoas se reúnem em família em uma mesa ou numa sala, o que acontece? Cada um fica no seu aparelho de celular, trocando mensagem com pessoas que não estão ali no momento. Então, isso tem acontecendo muito nesses dias de hoje, por causa da internet, mas os positivos são perfeitos. Já existem estudos, né, Gabriela, que a respeito dessa questão de você estar junto, mas ao mesmo tempo você está separado, que você está junto fisicamente, mas a mente de cada um está no celular. Então, realmente, esse é o ponto negativo, é o ponto assim, mais que a sociedade mais tem batido em cima, que é essa questão de você ficar sempre no celular. As pessoas têm que começar a tirar um pouco o celular e começar, olhar mais para o outro, né? Tem alguns barzinhos, algumas lanchonetes que falam, se entrar aqui, desliga o celular, ou aqui não tem Wi-Fi, que é porque as pessoas têm o costume de chegar na casa do outro, chegar em algum ambiente, o que é a primeira coisa que ela pergunta? Ela nem cumprimenta, ela pergunta, tem Wi-Fi? Né? Então, realmente, é um ponto que estão debatendo muito em cima, essa questão de usar sem limite a internet, né? Até as crianças pequenas, tem crianças pequenas que ficam na internet, quando o pai ou a mãe quer tirar o celular, a criança fica super irritadíssima. Então, é um ponto que nós temos que ter um olhar mais crítico e reflexível a respeito desse uso constante do celular, né? Vamos deixar o celular um pouco de lado, vamos ler um livro, vamos conversar, né? Agora vamos ver a contribuição do nosso aluno Armando. Só um pouquinho, Armando, que eu não estou conseguindo te colocar grandão na tela. Aqui, isso. Armando, quais são as atividades que você pode fazer usando a internet? Tá sem áudio, Armando, só um pouquinho, deixa eu ativar seu áudio. Isso, pode dar sua contribuição. Quais são as atividades que você tem feito com a internet?
Primeiramente, boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando, boa tarde para a coordenadora, aluna e um abraço para minha mãe que está me vendo, porque ela gosta muito de ver eu participando dessas coisas. Então, as atividades que eu tinha feito nesse tempo, nesse tempo para cá, eu, fiquei mais a maioria no meu tempo ajudando meus pais aqui, né, porque eu gosto muito de ajudar, né, mas minha mãe, fica limpando aqui a casa, eu ajudo ela, mas a maioria do meu tempo eu fico no meu celular jogando, vendo vídeo de explicação, vendo história. Às vezes eu fico vendo série, filme, fazendo exercício, jogando bola em casa, vendo fotos antigas, falando sobre como que era o tempo do meu pai, da minha mãe, essas coisas. E você tem um celular que é só seu, Armando? Só você usa? Tenho. Minha mãe trocou, né? Ficou com o iPhone, ela deu o dela para mim. E esse eu uso para jogar, fazer aula online, né? Que eu tô fazendo aqui. Esse celular é o principal que eu tenho. Isso, é esse. O Armando, quando eu pedi para ele participar do webinário, ele me mandou o áudio: coordenadora, eu estou pesquisando sobre cybercultura, sobre cultura, para mim saber o que eu tenho que falar. E nas aulas da professora, a professora pode até dar contribuição, vou até ativar o áudio dela aqui, a professora de ciências, ela propôs desafios, o Armando né, ficou em prontidão para poder pesquisar, para poder falar sobre o assunto, né? Então, ele é um menino que usa, vocês podem perceber que ele usa o celular para o lazer, mas ele também usa o celular para o estudo, para pesquisar, para descobrir coisas novas. E ele, assim, é bem família, né? Ele gosta muito de ver as fotos antigas, como os pais. Então, você vê que ele usa o celular, a forma que o Armando usa é uma forma benéfica, que ele usa para vários tipos de situações, né? E ele sempre, como citou, tá a mãe ali, o pai, né, podendo dar uma olhada o que o Armando está vendo pela internet, porque realmente os pais têm que acompanhar, não pode deixar o celular de qualquer forma na mão da criança, tem que estar acompanhando o que a criança está pesquisando. Professor Albimar, se você quiser falar algo nesse ponto do Armando, da contribuição. Que bom que você me lembrou que eu precisava falar sobre o Armando. Eu conheço o Armando, nós conhecemos o Armando tem 3 anos, né, Armandinho. E o Armandinho tem um boom, mas um boom com a competência, cultura digital, impressionante. Parabéns, Armandinho, parabéns mesmo. Obrigada. Então, quando você passa uma atividade, ele avança. Então, ele procura, ao mesmo tempo que ele está ali com você, ele está pesquisando e está contribuindo com a sua atividade, com a sua aula, né? Então, o que aconteceu? Nós estávamos falando sobre substâncias psicoativas, né, Armando e Gabriela? Aí, nós estamos falando dos países que têm maior penalidade sobre os traficantes, tráfico de drogas, né? E substâncias psicoativas são drogas lícitas e drogas ilícitas. E o Armando começou a fazer uma pesquisa, me contribuindo. Aí eu falei assim, Armando, vou lançar um desafio para você. Você faz uma pesquisa de quais são os países que têm a penalidade mais dura contra os traficantes de drogas e também alguns usuários. O que Armando fez de prontidão, ele montou um vídeo. Eu vou passar para você, professora, coordenadora, para você pode usar esse vídeo dele, com muita competência, muita clareza e veracidade. Parabéns, Armando, que Deus te conserve assim. Parabéns à sua família também, por estarem juntos de você. Porque é um fator muito, muito importante quando a família está presente. Né? Sem a família, não temos essa interação, esse desenvolvimento intelectual, mental e físico. Parabéns, Armando. Então, além dessa questão que a gente está falando da cultura digital, é importante realmente a questão da família estar acompanhando o que o aluno está vendo, o que o filho está vendo na internet, né? Que às vezes a gente viu que surgia muitas questões, até antes da pandemia, baleia azul,
não sei o quê, porque tudo isso eles viam na internet. E a criança, nessa idade, ela está formando a mente dela, né? Então, a mente dela é muito maleável, a mente dela é muito fácil de ser manipulada. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que eles estão olhando, né? Os pais têm que estar bem atentos e sempre acompanhando. Mas, realmente, o Armando a gente conhece de outros anos, e ele, assim, foi um aluno que deu um salto gigantesco agora nesse período de pandemia com o uso da tecnologia. Vamos voltar lá na Gabriela. Gabriela, você sabe quais são os riscos que as redes sociais podem estar oferecendo? Porque as redes sociais, ela não é de todo bom, né? Ela tem também o seu lado ruim. Se você sabe os riscos que elas estão oferecendo, como que você tem que se portar para você não fazer um fake news ou compartilhar algo indevido, né? Ou cair numa conversa né, de alguém que não que se passa por outra pessoa. Sim, tem muitos riscos, mas citando entre os maiores são os vícios em jogos, né? Onde a pessoa quer excessivamente jogar, entendeu? Tipo, esquece da escola, exposição exagerada, onde a pessoa quer ficar na rede social, conteúdo impróprio, pedofilia, assédio virtual. Isso. Então, assim, como nós falamos, os pais têm que ficar sempre atentos, porque realmente a questão da pedofilia, do assédio virtual, essa exposição, tem muitos meninos que ficam expondo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado nessa exposição, né? Nas conversas, às vezes vem uma conversa da pessoa que você não conhece, então a gente tem que ter muito cuidado a respeito dos vídeos que a gente vê, o que a gente compartilha, né? Principalmente a questão dos fake news. Gabriela, e você, quanto tempo você tem passado na internet? Você passa muito tempo na internet? Quais são as suas atividades? Então, para ser bem sincera, antes da pandemia, eu mexia 2 horas e em final de semana era liberado. Mas por conta da pandemia, as aulas online, eu estou mais tempo, porque eu estudo de manhã o dia inteiro, e à tarde eu aproveito o tempo para falar com minhas amigas, ver vídeos tutoriais no YouTube, ver minhas músicas. Isso tem gerado algum conflito em casa? Você acha que está bem? A forma que você está usando a internet está legal? Você acha que precisa melhorar alguma coisa? Qual é a dica que você dá? Então, eu tenho só um aparelho celular, e esse aparelho celular eu divido com meu irmão. Então, eu meio que uso ele e depois eu tenho que também dar para ele também estudar. Mas, por conta da internet, eu acho que tá bom. Algumas vezes que cai, né, normal. Mas a gente divide, consegue achar um tempo para nós dois, porque eu sou do turno da manhã e ele é do turno da tarde. Mas a dica que eu dou, eu acho que, tipo, a gente tem que correr atrás, né? Sim, isso é uma outra realidade dos nossos alunos, que tem um celular só, às vezes, para 3, e às vezes eles não conseguem assistir todas as aulas online, então é uma outra dificuldade, né, na questão de utilizar os aparelhos, né, mas vocês verem que eu uso a internet, mas eu uso com qualidade, né, eu não fico só jogando. Realmente, essa questão do vício em jogo é algo bem gritante, né? Nós sabemos que tem alunos, já vieram mães aqui na escola, eu não sei o que eu faço com meu filho, que ele só quer jogar Free Fire, só quer ficar no videogame. A gente vê pelos atos dos alunos todo momento postando de jogo, de anime. Então tem que ter um limite, tudo tem que ter um limite, né? E a gente tem que saber, quem tem que dosar esse limite é a família. É importante também que a família esteja fazendo parte dessa cultura digital. Ela tem que dar o limite. Não, agora é sua hora de estudar, agora é sua hora que você vai ver uma série, agora é a hora que você vai ver um jogo, né? Tem que ter um limite, tem que ter uma rotina, né? Porque a cultura digital, as aulas digitais, as mídias digitais vão acontecer por um longo tempo, mesmo que volte às aulas presenciais. Então,
o aluno ele vai precisar ter uma rotina, até porque ficar muito tempo na frente de uma tela é prejudicial porque agita a mente, prejudicial para a postura, né? Porque às vezes a pessoa fica toda curvada, né? Às vezes a pessoa não come direito, né? Então os pais têm que estar muito presentes também no desenvolvimento dessas competências da cultura digital, né? Para que realmente o aluno possa desenvolver com sabedoria, usar essas tecnologias com sabedoria. Vamos voltar lá para o Armando. Vamos lá, Armando. Deixa eu colocar você aqui na tela grande. Armando, agora eu gostaria de saber de você. Sim. Você sabe quais são os riscos que as redes sociais podem estar oferecendo? Olha, tipo, tem alguns riscos que eu, tipo, faço tudo para não fazer. Tipo, a rede social, ele é tipo, tem leis que as pessoas, a maioria segue. E tem pessoas que não seguem, tipo, pessoas que criam conta falsa para tirar vantagem, fica falando que uma pessoa faz postagem falando que aquela pessoa não é boa, fica mandando coisas muito apropriadas, fica postando fotos muito apropriadas, tipo ataques de hacker, divulgar coisas que não é muito bom. E tipo, a maioria dessas coisas que eu faço o possível para evitar é falar com estranhos, que para mim a pior coisa do mundo é falar com estranhos, porque desde que você sabe, desde que vocês nascem, sua mãe fala. Nunca fale com pessoas desconhecidas ou que você nunca conheceu. Isso mesmo. Isso vale até para o digital. Nunca fale com estranhos, né? Digitalmente, porque digitalmente talvez a pessoa coloque uma foto ali que não é dela, né? E a gente acaba, né? Às vezes a pessoa cai na conversa e acaba acontecendo coisas ruins, né? Mas realmente perfis falsos acontece muito, né? Fake news, ataque de hackers, né? Então, realmente, tudo a gente vê que o Armando pesquisou bastante, né, Armando? A respeito dos pontos negativos das mídias digitais, porque não é tudo ponto positivo, nós temos também os pontos negativos. E por que a gente procurou trazer isso hoje? Porque as competências falam que o aluno tem que ser crítico, reflexivo. Então, os alunos estão refletindo sobre o uso das mídias, os pontos fortes, os pontos fracos, né? O professor tem que entender também qual é o entendimento do aluno sobre o uso da mídia, os pontos fracos e os pontos fortes. Então, é importante que a gente contextualize, né, que as mídias, sim, estamos utilizando ela de maneira benéfica, mas temos que sempre ter cuidado dos pontos fracos da mídia, que são as redes sociais falsas, que são as pessoas de má índole, né, que acabam deixando que a rede não fique tão segura. Obrigado pela participação da Gabriela e do Armando. Agora a gente vai dar continuidade, né, ao nosso webinário, que o nosso horário já está um pouquinho avançado. Para ir finalizando, agora nós vamos falar sobre letramento digital, né? O que é o letramento digital? Porque nós temos o letramento, que nós falamos que o letramento é quando o aluno sabe ler, interpretar, criticar e refletir sobre um texto, sobre uma imagem, sobre uma fotografia. O letramento digital é ele saber tudo isso, saber ler, saber escrever, saber participar no cyberespaço, relembrando que o cyberespaço é toda a rede social, né? É toda a cybercultura que nós estamos inseridos, de maneira crítica e de maneira reflexiva. Então, eu vou pedir a última contribuição para a professora de linguagem, a professora Érica, que ela falasse um pouquinho sobre esse saber ler, esse saber escrever e esse saber participar do letramento digital. Ok, professora. Então, uma das nossas competências, né, a leitura e a escrita. Então, como os alunos fizeram boas pesquisas, né, a Gabriela e o Armando,
pesquisar. Então, precisam saber pesquisar e precisam da leitura, claro, né? Saber ler na internet significa realizar uma leitura crítica, né, de texto, de mídia, em qualquer formato, blog, YouTube, imagens, infográficos, imagens. Saber ler na internet envolve saber conferir a qualidade da informação e essa informação que é encontrada, né? Então, tem que ter atenção no que nós estamos lendo e verificar se a informação ela é falsa ou se ela é verdadeira, o famoso fake news. Então, como que nós podemos verificar, né, se aquela informação, se aquele site, ele é falso? Bom, podemos verificar se a notícia, ela está sendo veiculada em outros sites. Um exemplo foi, esses dias eu vi uma manchete no Google, né, aquelas primeiras informações, dizendo que em Santa Catarina tinha ocorrido uma tsunami. E eu fiquei preocupada. Comentei com meu esposo, ele falou assim, mas será que não é falso? Eu falei, nossa, é verdade, né? Vamos verificar. Aí nós procuramos, né, em outros sites, no G1, né, nos sites, né, dos jornais, do G1, e na Record também, nada, nenhuma informação, quer dizer, não era verdadeira, né, aquela informação, então poderia ser um vírus, e é isso como eu falei, né, vocês precisam pesquisar se aquela informação está veiculada em outros sites, para você verificar se ela é verdadeira. Desconfiar de sites pouco conhecidos, então façam sempre pesquisas em sites que vocês já conhecem, ficar atento a títulos, aqueles títulos bem chamativos, né, aqueles títulos que chamamos de sensacionalistas. Precisamos verificar a data da publicação também, precisamos verificar e ter cuidado com fotos, né, os nossos vídeos. Precisamos ver se o texto possui fonte confiável, se quem postou é algo confiável. Também, quando nós costumamos fazer compras pela internet, usar senhas fortes, senhas que não seja algo assim fácil de ser gravada. Então, sempre checar as informações para termos uma boa leitura, né, para não passarmos informação falsa ou até acabar colocando um vírus, né, no celular, no computador. Então, continuando com as competências, saber ler, né, saber escrever na internet, significa produzir mídias desenvolvidas de forma técnica e criativa. Então, é necessário utilizar adequadamente os textos, as imagens, dados e áudios, entender adequadamente as linguagens de cada formato de mídia. Assim como eu falei, um exemplo que nós fizemos em sala de aula, né, online, foi a foto-legenda. Então, alguns alunos não quiseram participar porque não estavam em um bom momento, então deu para entender, mas tiveram aqueles que fizeram. E logo a gente entende que precisa de uma técnica para escrever, né? Precisa usar a letra maiúscula no início das frases, assim como a carta. Não é de qualquer jeito que se escreve uma carta. Existe uma técnica, não é? Um procedimento. Então, isso é preciso que o aluno busque informação, leia, para que ele faça uma boa escrita. E, além disso, para fazer pesquisas, né, para poder fazer um trabalho escrito, para escrever, você precisa também consultar sites confiáveis, né? O Google Acadêmico, o Cielo, pode pesquisar nos CAPES e naqueles sites que tem a inicial HTTPS, né? Que entende-se ser um site confiável. Então, para fazer uma boa produção, façam boas pesquisas em sites confiáveis. E saber participar na internet envolve utilizar de forma segura, responsável e consciente, como a coordenadora já falou, combatendo a desinformação, o bullying e o discurso de ódio, né, o cyberbullying. Então, eu preciso ser consciente do que eu estou escrevendo, a informação que eu estou passando. Por quê? Porque a internet é uma praça pública.
Então, tudo que eu publico, o mundo todo vê. Então, eu preciso ter a responsabilidade do que eu estou passando de informação, tendo a consciência da informação que eu estou passando, se vai ofender, se vai transmitir algo negativo, né, algo impactante. Então, os pais precisam estar juntos, né, acompanhar esse tipo de pesquisa, para que o filho, né, o aluno, realmente faça uma boa leitura, uma boa escrita, e tenha uma participação de forma crítica, segura e crítica. Então, o uso consciente, você precisa fazer as suas pesquisas e você usa um site do Museu de História Natural aqui do Cuiabá. Eles têm esse serviço, né? Você pode fazer uma pesquisa no site deles, pesquisar como que é o Museu da História Natural aqui de Cuiabá, o que aconteceu, qual é a história de Cuiabá. E também eu posso fazer uma pesquisa na Bienal, a Bienal lá de São Paulo. Ela acontece normalmente presencial, e neste ano de pandemia já está acontecendo de forma online. Então, posso fazer pesquisa, posso comprar livros, posso assistir palestras, posso ouvir certos escritores que estão ali, né, vendendo, produzindo, e são as fontes seguras para que o aluno realmente produza algo sério e se torne uma pessoa crítica, porém sábia, né, sabendo escolher os bons sites e fazendo a pesquisa para ter uma produção crítica, reflexiva, autônoma e protagonista. Coordenadora. Muito obrigada, professora Érica. Agora vamos com a última participação dos nossos alunos. Gabriela, a última pergunta. Como que foi para você as aulas online? Como foi utilizar o celular nas aulas, os vídeos, os áudios? Eu achei que eu não iria gostar, mas eu acabei gostando também. Eu preferia presencial, né? Porque a gente vendo um professor, a gente consegue aprender mais. Mas virtualmente eu aprendi muita coisa, não saí do foco. E o uso do aparelho também não foi. Então eu usei praticamente normal. Eu gostei. Quando voltar às aulas presenciais, a ideia é que se continue trabalhando com tecnologias da forma que a gente está fazendo, webinários, podcasts. Você acha que isso contribui para a sua aprendizagem? Claro, isso ajuda bastante o aluno a se interessar, né, na matéria. Então, você já sabe que você já está convidada para o nosso podcast da semana que vem. Nós vamos falar sobre os sentimentos dos alunos nesse momento de pandemia. Muito obrigada, Gabriela, pela participação. De nada. Armando, deixa eu colocar você aqui na tela maior. Como foi para você, Armando, essas aulas online, usar a internet, pesquisar, vídeos? Olha, eu gostei muito, porque, tipo, eu no começo achei um pouquinho estranho, né? Tipo, até eu sair do grupo, né, no primeiro dia, porque eu pensei que aquele de link era atividade, e depois de 2 dias eu entrei de novo. Mas eu aprendi muita coisa, tipo, muita coisa mesmo. Tipo, o positivo de estudar online, tipo, se aquele aluno, tipo, não participou, ele pode refazer a atividade, né? Tipo, postar para professora, mas não vai ter a presença. Mas eu gostava também da presencial, porque às vezes eu gosto das duas formas, mas eu gosto mais da aula online porque não tem, tipo, o aluno não precisa ir no outro, falar para você de aquilo, e não tira
concentração na atividade, e lá vai estar o vídeo, o áudio da professora explicando, aí a professora precisa explicar de novo, essas coisas. Muito bem. Então, conforme o Armando explanou, nas aulas online a gente também tem regras, né? E temos regras também nas aulas online, temos um passo a passo para seguir na aula online, e a gente sabe que cada aluno aprende de uma forma. Para o Armando foi melhor, porque ele não seria incomodado pelos colegas, né? Se ele perdesse o foco da matéria, ele poderia voltar lá, a explicação estaria lá, não sumiu, a explicação está lá, os links estão lá. Então, assim, a gente tem as vantagens e nós temos as desvantagens, e nós temos que saber utilizar as duas formas, saber refletir, saber ser resiliente nas duas formas, tanto a presencial quanto a online, e as tecnologias veio para auxiliar, e nós temos que utilizar realmente para que ela possa agregar a aprendizagem dos alunos. Muito obrigada, Armando. Agora, para finalizar, nós vamos para o nosso último tópico, que é sobre como que o professor pode usar as tecnologias, né? Como o professor pode estar utilizando as tecnologias nesse momento de pandemia. Então, a primeira coisa, as maiores dificuldades dos professores, né? Depois eles vão citar um pouco, foi conhecer a tecnologia, porque antes a gente usava o WhatsApp simplesmente para conversar com nossos amigos, nossos colegas, família. E hoje nós estamos utilizando o WhatsApp como uma ferramenta de trabalho, o YouTube como ferramenta de trabalho, e igual a professora Érica foi buscar formação, ela fez gamificação, com certeza, ela foi buscar formações em cima de tecnologia, e esse é o principal ponto. Nós, às vezes, sempre falamos que o aluno tem que ser protagonista, mas o professor também precisa ser protagonista nesse momento. E quando fala em professor protagonista, é aquele que vai atrás das novas formações em tecnologias. Hoje se está falando em professor 4.0. Qual que é o professor 4.0? É o professor que sabe utilizar as mídias, é o professor reflexivo, é o professor que sabe estar presente, utilizar a internet, é o professor que busca, né? Então, o professor precisa ser protagonista nesse momento. Eu não posso falar, não sei usar tecnologia e eu não vou dar aula. Né? Eu preciso, sim, procurar me formar, fazer cursos a respeito das tecnologias das mídias digitais. Então, o primeiro passo é o professor buscar conhecimento nas mídias digitais, fazer uma curadoria de quais são as melhores ferramentas digitais que eu posso utilizar na minha sala de aula presencial, na minha sala de aula virtual, buscar cursos, o AvaMec, que é um sistema de ensino à distância do MEC, tem bastante curso sobre tecnologias digitais. E após eu, atrás do meu conhecimento sobre tecnologias digitais, fazer a curadoria, aí sim eu vou, né, passar para os meus alunos todo esse conhecimento, ajudá-los a desenvolver principalmente a competência 4 e 5, que é da cultura digital, né? Então, ensiná-los a ser críticos, a ser reflexivos, mas antes disso, eu também preciso ser crítica, e eu também preciso ser reflexiva, eu também preciso conhecer de mídias, né? E foi bem interessante que tem muitos alunos que, às vezes, nas atividades online, eles iam lá, faziam um risco e apontavam assim, o Armando mesmo fazia isso. E os professores, Armando, como que você faz isso? E a gente perguntava para os alunos, como que você faz? Porque nós não sabíamos fazer aquilo. Então, tinha algumas ferramentas que eles faziam nas aulas online que nós não conhecíamos e eles nos ensinaram a utilizar essas ferramentas. Então, olha que troca bacana. Porque hoje não é igual antigamente, que o professor era o detentor do saber e pronto. O aluno não tinha que falar nada, ele só tinha que escutar. Hoje não. O aluno é protagonista, o aluno ele faz parte do conhecimento dele, o aluno busca e o professor ele sempre está aprendendo, ele não é o detentor do conhecimento. E nós precisamos, né, saber disso e nós precisamos ir atrás do conhecimento digital.
eu quero pedir uma última contribuição da professora. Então, como vocês podem ter notado, a professora Maria Vitória tem uma dificuldade muito grande de internet, porque ela mora na zona rural, né? Apesar de ser numa capital, mora na zona rural, então ela não conseguiu voltar para o nosso webinário, mas estamos aqui ainda com a professora Albimárcia, a professora Érica, e eu gostaria que elas deixassem a última contribuição delas para a gente poder já encerrar. Professora Albimárcia, nessa pandemia, qual que foi o ponto forte da tecnologia e qual foi o ponto fraco da tecnologia para você? Assim, na sua vivência. Então, eu precisei me reinventar. Eu tive que ser humilde o suficiente para buscar ajuda. Porque quando foi me apresentado essa plataforma Teams, eu não tive essa capacitação. Eu fui buscar mesmo, né? Porque hoje eu tenho filhos aqui em casa, mas amanhã pode acontecer alguma coisa que eles não estão presentes quando tiver uma situação. Então, eu tive que me reinventar, buscar. Não sei se você lembra, Giné, eu tinha uma dificuldade de baixar filme. Hoje eu baixo o filme para passar para alunos, em questão de meia hora, porque é de acordo com a necessidade. De acordo com a necessidade. E nós temos que saber que essa veio para ficar. Então, não vai voltar atrás, não. Veio para ficar. E cada dia, cada vez mais, nós temos que o professor buscar novos recursos, porque os alunos, são muito mais adiantados, mais desenvolvidos nessa área do que nós, professores. Professora Érica, você poderia dar a sua contribuição nesse assunto? Qual foi o ponto forte e o ponto fraco dessas aulas online, desse aprendizado que você teve das aulas online? Uhum. Então, coordenadora, eu gosto, né, como eu falei, eu gosto da parte digital, mas, assim, com a professora Albimárcia, eu também tive que aprender muito, e os alunos, sim, também me ensinaram a fazer certo tipo de gravações, falar qual que é o aplicativo que eu conseguia mexer no documento, né, no celular. Então, eu tive que ter um pouco de humildade para poder aprender. E esse aprender, ele continua, né, como a senhora mesmo está falando, o professor ele tem que se atualizar diariamente, então tem que estar aberto a essa mudança. Então, esse foi o momento que eu tive que dar uma repensada na forma como eu estou ensinando, né? Será que o aluno realmente está aprendendo com esse novo meio, esse novo momento que estamos passando? E o professor, o papel dele é exatamente isso, né? Ele precisa ser o mediador, mas ele precisa também aprender com o aluno, né? E continuar a sua aprendizagem. Então, a aprendizagem, ela é diária, tá? A gente tem que se atualizar a todo momento. Fiz cursos para poder saber sobre o papel do professor, sobre a gamificação, as inovações das TICs, né, das tecnologias, mas não devo parar, né, até porque a tecnologia, ela muda, então eu tenho que continuar esse estudo, né, e uma reflexão que eu consegui tirar um pouco foi que o perigo da tecnologia não é exatamente o isolamento em si, né, porque não é um problema o isolamento, né, como que o aluno está isolado com o celular, que pode acessar o mundo todo, né, então esse não foi exatamente o problema, porque as pessoas, elas não são sós, né, porque ela tem a internet a seu favor e pode pesquisar. Aí sim, entra a ajuda dos pais, dos familiares, então o professor, nesse momento, ele teve que atender ao aluno, atender aos pais, estar aberto a críticas e sugestões. Então, esse foi o momento inovador, no meu caso, porque
o tempo todo você precisa saber ouvir, né, as críticas para você fazer a mudança, para que a mudança realmente aconteça. Coordenadora. Isso mesmo. Então, gente, a gente encerra aqui nosso primeiro webinário da Escola Gustavo Kuhlmann. Quero agradecer, deixa eu colocar o áudio aqui para que todos possam fazer os seus... Estou conseguindo ativar o áudio de alguns alunos aqui. Agradecer... Eu aqui só um pouquinho. Agradecer por participar do nosso webinário. Professor Márcio Espíndola, Érica Bruno, professora Vitória, que estava presente até agora há pouco, a aluna Gabriela Mariana e o aluno Armando Diego. Muito obrigada pela participação, por ter aceito o meu convite, né, nosso primeiro experiência de webinário. Né? Mas muito obrigada a vocês, e virão outros convites para que nós podemos continuar nosso trabalho reflexivo. Obrigada a todos vocês. Eu que agradeço. Obrigada a vocês. Tchau. Eu que agradeço. Nos despedimos. Bom trabalho. Obrigada a quem estava nos assistindo, os alunos, os pais. E queremos continuar com mais trabalhos como esse. Muito obrigada, gente. Bom descanso para todos. Obrigada, gente. Parabéns. Continue assim. Obrigada.